Boa tarde, meus alunos, boa tarde aos pais. Vamos para a nossa aula do dia de hoje. Nossa primeira tarefa de hoje é de língua portuguesa no caderno. O que vocês vão fazer, meus alunos? Primeiramente, vocês irão observar esses 5 textos que eu coloquei aqui. Eu também vou disponibilizar a imagem desses textos no grupo para facilitar a leitura de vocês. Vocês irão escolher um texto desse e fazer a leitura dele. Lembrando que na hora em que vocês estiverem fazendo a leitura desse texto, vocês deverão gravar por meio de áudio ou até mesmo por meio de um vídeo, para que vocês possam estar enviando essa leitura para mim ou para o professor Maxwell, tanto no grupo quanto no PV, não tem problema. Mas o importante é que vocês me enviem a leitura de vocês, certo? A leitura feita por vocês de um desses textos. Primeiro, vocês irão escolher o texto. Em seguida, escrevam esse texto no caderno, a cópia dele no caderno, para facilitar na hora da leitura. Aí, logo após, vocês fazem a leitura gravando, para que vocês possam estar me enviando ou para o professor Maxwell, certo? No grupo ou até mesmo no PV. É muito importante que vocês enviem o áudio ou vídeo da leitura que vocês irão fazer. Essa é a nossa primeira tarefa no caderno da disciplina de língua portuguesa. Vamos para as nossas tarefas de história no livro, na página 18 e na página 19. E aqui diz: antes e depois de Cristo. O calendário cristão conta o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Nós adotamos esse calendário. Para nós, portanto, aos fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. Quando nos referimos a acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data colocamos a abreviatura AC. Já nas datas dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura DC, informa-se apenas o ano. Aqui fala sobre o calendário que nós adotamos, que é o calendário cristão. E esse calendário, ele conta o tempo de acordo com o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo. Quando esses acontecimentos ocorreram antes de Cristo, usa-se na data a abreviatura na frente, AC. Mas se quando esses fatos acontecem depois de Cristo, não há necessidade de colocar DC, apenas a data. Veja o exemplo aqui. Aqui diz, vocês vão observar essas duas imagens e ler o que está escrito aqui de informação abaixo delas. Aqui fala: os chineses utilizaram a roda em 3.500 a.C. para inventar o carro de mão. O uso do carro de mão tornou possível o transporte de cargas pesadas. Muito tempo depois, a roda foi usada para fazer o automóvel. E aqui nós temos uma linha do tempo, onde diz linha do tempo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, utiliza-se a linha do tempo. Essa linha pode ser construída usando qualquer unidade de tempo, anos, décadas, séculos. Na linha do tempo, você pode usar qualquer unidade de tempo, como por exemplo, o texto acabou de dizer, né? Anos, décadas, séculos. Aqui nós temos uma linha do tempo, no qual mostra fatos ocorridos antes do nascimento de Cristo, certo? Fatos importantes ocorridos antes do nascimento de Cristo e fatos ocorridos após o nascimento de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo. Vocês irão fazer a leitura desses acontecimentos, desses fatos, na linha do tempo que se encontra aqui. Na sequência, agora você vai construir no caderno uma linha do tempo com os fatos importantes da sua família antes e depois de seu nascimento. Então, aqui vocês vão pegar como base essa linha do tempo e vão construir no caderno a sua linha do tempo. Com a ajuda de um adulto, um responsável, vocês irão escrever fatos importantes que ocorreram antes do seu nascimento e fatos importantes que ocorreram depois do seu nascimento. E aqui diz, número 1,
escreva 2 fatos importantes para a sua família antes do seu nascimento e o ano em que eles ocorreram. Então, você vai criar a linha do tempo e ali você vai colocar esses fatos, certo? Importantes para a sua família antes do seu nascimento e o ano em que esses fatos aconteceram. 2. Escreva 2 fatos importantes ocorridos depois do seu nascimento e o ano em que eles ocorreram. Do mesmo jeito, vocês vão fazer a linha do tempo, colocando aqui nascimento, dia, e você vai colocar o seu nome. 2 fatos importantes que ocorreram antes do seu nascimento e 2 fatos importantes que ocorreram depois do seu nascimento. 3. Coloque as informações na linha do tempo. Não se esqueça de colocar o ano do seu nascimento. Então, você vai colocar o seu nome, né, com o ano em que você nasceu. E aqui diz, dialogando, que outro fato importante ocorreu no ano de seu nascimento. Aí, se você quiser colocar esses fatos, você pode colocar sim, ou na linha do tempo ou abaixo dessa linha. Essa tarefa aqui, a próxima, ela é opcional, onde diz assim, vídeo minuto. Grave um vídeo minuto contando um pouco sobre os fatos importantes para a sua família ocorridos antes e depois do seu nascimento. Então, tem que ser um vídeo curto, certo? Vídeo minuto. Então, vocês vão ensaiar, se quiser fazer essa atividade, vai calcular esse tempo para não passar de 1 minuto e vai gravar, falando um pouco sobre os fatos importantes para a sua família ocorrido antes e depois do seu nascimento que vocês colocaram na sua linha do tempo, certo? Se ficou com mais de 1 minuto, regrave novamente. Essa é a atividade de história no livro. Lembrando que vocês não podem fazer a escrita no livro, e sim no caderno. Desejo a todos os meus alunos bons estudos.